Olá pessoal, mais um vídeo semanal e hoje eu venho falar sobre hipertensão, medicamento e alimentação. A hipertensão é uma condição, uma doença crônica que tem acometido no mundo todo várias pessoas, né? E aí é preciso a gente entender o que é e como controlar isso no nosso dia a dia. Então, assim, o que é a hipertensão arterial sistêmica? Ela é caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos. Então, o valor da pressão arterial ela vai ficar maior ou igual a 140 por 90, ou mais popularmente, conhecido e falado, um valor de pressão arterial 14 por 9. Então, ela causa muitas alterações metabólicas e afeta vários órgãos, como o coração, como os rins, como o céfalo, como também as artérias. Então, assim, precisa estar prestando atenção, quem já foi diagnosticado, precisa ter o controle disso para não ter complicações fatais e também tem complicações que não são fatais, mas assim, acaba deixando sequelas. A hipertensão é uma doença crônica, uma das mais prevalentes no mundo todo, mas existem outros fatores de risco associados a ela, como o sobrepeso, a obesidade, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, Então, assim, o consumo também de excesso de sal, principalmente a partícula de sódio, e nessa condição assim de sódio a gente pode encontrar nos produtos industrializados, embutidos. Então, assim, uma questão também de estilo de vida, não é só genética, é ambiental também e de hábitos. Então, assim, é uma doença que realmente não tem cura, mas tem controle, é tratável com medicamento, mas principalmente com a mudança do estilo de vida. E aí me perguntaram sobre 2 medicamentos, que é que vai entrar neste tratamento da hipertensão, que é o captopril e o atenolol. Mas antes eu quero alertar que a escolha desse medicamento, o tratamento, ele precisa de ser realizado com um médico. Ele que vai escolher, vai ver qual é mais apropriado para você. E aí entra a questão da alimentação, que aí você tem as orientações que o médico pode dar, mas também a prescrição dietética, principalmente se você se encontra com sobrepeso ou obesidade, aí vai ser com um profissional nutricionista, que vai estar adequando isso. Então, assim, o captopril e o atenolol são medicamentos de uso contínuo, não deve ser interrompido ou parado sem a orientação médica, Mas eu, como profissional de saúde, eu vejo que não é só um medicamento, como eu já falei, e o uso contínuo desses medicamentos, o uso prolongado, já tem estudos que causam toxicidade, causa a deficiência no funcionamento dos rins. Mas eu, como profissional da saúde, eu vejo que essa deficiência da função dos rins não é somente pelo medicamento. A toxicidade, na verdade, eu vejo como um acúmulo de erros. Hoje a sociedade não tem, assim, por mais que tenha muita informação, sobre saúde, mas também tem muito acesso a esses alimentos prontos, É muito fácil. Então é muito fácil a pessoa errar também, se deixar levar por uma embalagem bonita e até mesmo pela questão do gosto, que são alimentos muito palatáveis, muito fácil de você consumir, em excesso. Então essas questões ambientais assim de estresse, muitas vezes a gente não tem controle. Mas o que a gente tem controle é preciso fazer, como alimentação e atividade física,
Então, assim, é preciso você controlar o que você coloca na boca, principalmente se você já tem. E quem não tem, né, é a prevenção. Então, como eu já falei aqui, a hipertensão está associada a outras comorbidades, né? Então, assim, diabetes é muito comum, diabetes ter hipertensão também. Então, e o sobrepeso também, a obesidade é muito comum, com pessoas com hipertensão. E os maus hábitos, né? O consumo de álcool, tabagismo, mas não só isso. Mas o que eu quero falar com vocês é que é importante também se manter ativo, não somente a alimentação, mas a atividade, porque ela vai conseguir te ajudar no controle, né, na circulação do sangue, o controle da pressão arterial e até mesmo a gerenciar o estresse, que muitas vezes a gente, né, vem aquelas situações que a gente precisa lidar, o emocional muitas vezes a gente não consegue, mas na atividade física a gente consegue, né, liberar esse estresse e conseguir manter o controle da pressão arterial. Então, assim, é um dos fatores chaves também, né, além da alimentação, é se manter ativo, fazer atividade física. Sobre a interação de medicamento e alimento, eu quero falar sobre o captopril, por exemplo. Tem que ter cuidado. O captopril ele deve ser tomado antes da alimentação, pelo menos 1 hora antes, né? E assim, ele tem alguns efeitos colaterais, né? Então, se você tiver como tosse, né, ele pode alterar o paladar também. É importante falar com o seu médico e também quando for um nutricionista tá falando todos os medicamentos que você toma e o horário. Quando você for um nutricionista, leva a listinha de todos que você toma e o horário. Porque pode dar interação com alimento e nutriente, né? E aí, o que pode acontecer? Pode diminuir ou elevar os efeitos desse medicamento. E também a questão da absorção do nutriente. O próprio medicamento, ele pode atrapalhar também e te dar alguma deficiência nutricional, né? Então é importante você estar prestando atenção nessa questão. Os médicos geralmente indicam o horário como tem que ser tomado. Então você segue isso. E também quando você tomar outros medicamentos, você deve avisar o seu médico e não tomar tudo junto, né? Indicar também para o seu nutricionista. Não simplesmente tomar todos eles juntos. Acontece isso muito com idosos. Muito medicamentos, né? E acaba tomando. E isso aí pode complicar, pode trazer uma piora do seu estado nutricional, né? Efeitos colaterais, né? Então, assim, pode aumentar, né, a ação de alguns medicamentos ou também diminuir. Então, é preciso ter cuidado com a interação medicamento com medicamento e medicamento com alimentação também, para você conseguir ter todos os benefícios daqueles medicamentos que você precisa tomar e também os benefícios da alimentação para conseguir ter toda a absorção, né, de nutrientes necessários ao dia, não ter nenhuma deficiência. Então, na alimentação, quais os cuidados que a gente deve ter, o que comer na hipertensão, né? Então, assim, dá preferência mesmo ter uma alimentação, vamos dizer, mais vegetariana, tá, gente? Então, assim, comer bastante folhas, bastante vegetais, legumes, leguminosas, né, alimentos integrais, dá preferência a eles, né? Então, nas folhas, nos legumes, ter o cuidado com a adição de sal na hora de temperar. Procure as ervas estão aí para isso, para dar o sabor e não precisar exagerar no sal. Tome bastante água, é o mínimo que a gente tem que tomar, 2 litros de água, né? Isso de forma assim generalizada, o mínimo é 2 litros de água.
E também tem alguns alimentos que ajudam sim a diminuir, né, a controlar a pressão arterial. E aí eu vou te falar, né, eu já falei que os vegetais e, né, as folhas, mas aí tem alguns que você pode estar colocando na sua geladeira no seu dia a dia, que é pepino, que é a pera, que é melão, né? São alimentos que ajudam, sim, são ricos em água, né? E ajuda a controlar. Tem nutrientes também que ajudam a controlar. Se você estiver muito estressado, muito nervoso, né? E isso é um risco para elevar a pressão arterial e trazer complicações cardiovasculares. Então tem o que também? Tem o maracujá, né? Também é legal, se você estiver nessa fase de muito estresse, a tomar, para poder conseguir gerenciar o estresse e controlar a pressão arterial, né? Então, você também precisa evitar o excesso de carne e gordura, gente. Não é só restrição de sal. Precisa também evitar a carne, principalmente a carne vermelha, né? Aqueles alimentos, né, substitutos da carne que a gente vê aí, os embutidos, que é salame, linguiça, né, presunto, isso aí você também tem que ter controle. E também a questão de gordura, né, evitar frituras também, porque é muito visto, quem tem nos hipertensos, o alto consumo de gordura também. Né? E aí vai o que? Vai causar outras comorbidades que atrapalham a pressão arterial, né? Elevando, que é o sobrepeso, a obesidade. Então, quem é hipertenso precisa controlar o peso, gente. Precisa, né? Então, assim, e outra questão que eu quero falar também com vocês, que é o controle do intestino. Porque você controlando o intestino, você, né, vai ter todos os nutrientes necessários, é lá que você absorve, né? Os medicamentos passam por lá também. Então, assim, tem que ter um controle também da sua microbiota intestinal. E a suplementação, se for necessário, porque os medicamentos, os alimentos podem, de repente, trazer uma deficiência nutricional. Então, assim, é de forma individualizada, é com o seu nutricionista, com o seu médico também, a gente pede, né, exames também por meio de sinais e sintomas. Então, assim, é individualizado, né, mas muitas vezes é necessário. Então, assim, deficiências em quem toma medicamento, que tem hipertensão, é o que é mais visto, né? A vitamina D, deficiência de vitamina D, de cálcio, de magnésio, de vitamina B12. Então, assim, são questões que têm que ser monitoradas mesmo e, se for necessária, né, suplemento. E importante a adequação alimentar também, a adequação da dieta. E mais um alerta que eu gostaria de deixar para vocês em casa mesmo, tá monitorando, né, que é um sinal, um fator de risco, é a circunferência da cintura, do abdômen. Então, assim, um dos meios para você estar monitorando, para controlar, né, a hipertensão e os riscos de doenças cardiovasculares é o abdômen, a cintura. Então, com a fita métrica, você vai ali um dedo abaixo da cicatriz umbilical, você vai, né, envolver e vai medir. Então, assim, para mulheres, risco aumentado de hipertensão e doenças cardiovasculares é 80 e para homens é 94. Então, assim, um valor de 80 para mulheres e 94 para homens é risco aumentado. E um risco mais elevado ainda, né, para as mulheres é 88 e para homens é 102. Então, gente, você pode estar, né, se monitorando, se medindo aí e controlar com dieta, com atividade física. Se não conseguir sozinho, procure um profissional para te auxiliar isso,
para você também não ter deficiências nutricionais, que muita gente começa, né, fazendo a dieta sozinho, e até mesmo atividade física é interessante ter. Faz uma caminhada, ou se for fazer outros, procura um profissional. Hoje tem muito aí, né, o atendimento online, que fica fácil, que pode te orientar e você fazer onde você puder. E é importante, porque se você faz sozinho, muitas vezes, se você não tem conhecimento, você pode trazer outras complicações, tanto do seu estado nutricional, como também no físico, né? Trazendo complicações, né? Joelho, coluna, que a gente sabe que hoje, né, é bem comum todo mundo ter. Então, para evitar esses tipos de complicações, procura ajuda, porque aqui, como eu estou falando para vocês, né, são orientações gerais, mas é muito importante a individual, porque eu não sei o seu estado de saúde, a sua idade, né, como é o seu dia a dia, sua rotina, o seu tipo de trabalho, como é seu estado atual, o que você já passou, sua história de vida, né, sua história clínica é muito importante para fazer esse tratamento, e os profissionais da educação física também te fazer um planejamento também, né, de atividade física. Mas assim, o básico é isso aqui que eu tô falando. Então vocês anotem e, né, fique de olho na circunferência da cintura, do abdômen, como eu já falei. E é isso, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E eu peço só um pouquinho de paciência para quem fez outros pedidos, né, para falar aqui, porque eu só faço um vídeo semanal, mas eu irei sim dar atenção, atender a todos, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem e até mais.